Senhor? Amém. Shalom, Neculão. Amém. Estamos alegres desta noite, por nós estarmos já sentindo a presença do Senhor, esse culto agradável, esse culto abençoado que tem sido até aqui. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor nesta noite? Nós já podemos sentir a presença do Senhor desde quando nós adentramos pela essa porta e já podemos sentir a presença do Senhor, porque o Senhor faz presença através do seu Espírito Santo. Meus irmãos, queremos agradecer desde já por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. É uma honra para nós estarmos aqui juntamente com os irmãos, para nós adorarmos e cultuarmos ao nome do Senhor pelas maravilhas e bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Agradecemos desde já por a recepção calorosa que vocês fizeram para conosco nesta noite. Que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos nesta noite, pela vida do pastor, nosso companheiro, pastoreiro, desse nosso amigo, companheiro, pela sua família, pela vida dos obreiros que estão aqui em nossa retaguarda, pelo pastor José Juliano, pela vida de todos os irmãos que estão aqui em nossa retaguarda. Prometo, quando vocês forem cooperar conosco, prometo ser tratado vocês bem, que vamos tratar nesta noite. Temos também que visitar nossa irmã Célia, né? Irmã Célia, graças a Deus, semana completou mais um ano de vida. E aí, assim, sentada, talvez vai ter uma água conciliar. Eu vou estar lá coregando com ela, esperando a coligação para a irmã Célia André. E depois, quem sabe, vai ter uma água doce para nós tomarmos na casa dela. Então, eu vou aproveitar e aí, para nós estarmos cooperando e confraternizando com nossos irmãos. Amados irmãos, aproveitando os irmãos que estão em pé, gostaria de deixar para a bênção dos irmãos, convidá-los para que abram as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 15, 16, 17, para a nossa meditação. É um livro que não é muito conhecido pelos irmãos, mas ele torna as histórias mais lindas de todo o Antigo Testamento. Quando vocês vão achando, eu vou aqui arrumar o microfone, para nós estarmos partilhando. Ruth está no Antigo Testamento, irmãos. É um dos livros chamado Livros Históricos, que ele conhece, as nossas Bíblias começam com os livros temáticos chamados de Pentateuco, começando com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, seguindo a sequência do Pentateuco. Depois vem o livro Históricos, é um livro chamado de Josué, Juízes, e depois de Juízes é o livro de Ruth. Depois vem o livro 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí sucessivamente as Escrituras nos apresentam. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. A graça de Deus, que o pessoal é bom de Bíblia, pastor. Graças a Deus. Eu lerei na versão conhecida como Almeida, revista atualizada, conhecida como ARC. Vocês provavelmente seja ARC, conhecida como Almeida, revista corrigida. Muda algumas palavras, entretanto, porém, o significado da palavra do Senhor continua o mesmo, que diz assim. Eu gostaria de pregar o seguinte tema nesta noite, meus irmãos: a escolha do extraordinário. Será que nós temos pessoas como hoje em nosso meio, como esta mulher no Antigo Testamento? Estaremos conferindo através da palavra do Senhor, que diz assim: disse-lhe, pois, Noemi ou Naomi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volte após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Amém? Podemos tomar assento nesta noite. Para quem está muito familiarizado com o texto bíblico, esta história é uma das famílias da tribo de Judá, na região de Betlehem, ou Belém Efrata, para ser mais específico. Uma família que vivia do bom e do melhor, numa prosperidade tamanha, numa vida regalada, de contínua prosperidade. Só que aconteceu um momento inoportuno dessa família, ou nessa região, que acontecia que a cidade de Betlehem. Belém, a palavra Betlehem vem do hebraico, a palavra Belém, a tradução, que significa casa do pão. Esta cidade vivia na prosperidade, só que aconteceu um infortúnio nessa região. Eles deixaram de confiar na palavra do Senhor, eles deixaram de guardar os mandamentos do Senhor. E quando eles deixaram de guardar os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala que Deus, Ele fechou os céus. Deixa-me abrir um parênteses nesta noite com você. Como o pastor disse, que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. As bênçãos de Israel, do Senhor para Israel, no Antigo Testamento, eram bênçãos condicionais. Se o povo obedecesse a aliança do Senhor, se obedecesse os mandamentos da palavra do Senhor, está escrito que eles comeriam o melhor da terra. Eles seriam prósperos em toda a sua vida, e não somente ele, mas toda a sua família e a sua descendência. Só que aconteceu que eles deixaram de confiar no Senhor. Essa história ela é contada na vida dos juízes de Israel, os juízes que governavam Israel durante cerca de 230 anos na história de Israel. Segundo estudiosos, essa história acontece dos capítulos de número 4 até o capítulo 8 do livro dos juízes de Israel. O que aconteceu nesse tempo, que eles acabaram deixando de confiar na palavra do Senhor. O chefe dessa família é chamado de Elimeleque. Repita comigo, Elimeleque. O nome significa Deus é o meu rei. Elimeleque, ele deixou de confiar na palavra do Senhor na sua cidade natal, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou para uma outra região, eu vou deixar essa terra, eu vou deixar essa terra com a minha família, e nunca mais voltarei a habitar nessa terra. A Bíblia fala que ele pega Noemi, ou Naomi, pega seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles vão embora para uma outra terra, uma terra estrangeira chamada de Moabe, cerca de 20 quilômetros da cidade de Belém. Eles foram para viajar, venderam todas as suas propriedades, deixaram dívidas, pastoreiros, naquela propriedade, naquela região, e foram morar ali na região de Moabe, pensando que ia prosperar naquela região. Deixa-me abrir um parênteses nesta noite com você. Ainda que eu e você passemos por provas e lutas, não saia da casa do pão, não saia da presença de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua e para a minha vida. E aí foram para Moabe. A Bíblia fala que Moabe é uma terra estrangeira, uma terra inimiga do povo de Israel, uma terra idólatra, uma terra que era pagã, fazia de tudo em Moabe. Elimeleque vendeu, eles foram embora, esperando a prosperidade. A Bíblia fala que passaram-se anos, Moabe, eles começaram a prosperar na região de Moabe. Só que aconteceu um infortúnio, uma calamidade na região de Moabe. O chefe da família, ele acaba perecendo e acaba morrendo. A Bíblia não fala a natureza da morte de Elimeleque. Elimeleque morre em Moabe, e lá os seus dois filhos e também Noemi sepulta o chefe dessa família. Esses dois rapazes se casam com duas moabitas. A primeira delas, chamada de Orfa, se casa com um dos filhos, e a segunda delas, chamada de Ruth, também casa com um dos filhos de Noemi. E também o que aconteceu, que a mesma aconteceu na situação de Elimeleque, os seus dois filhos também acabam morrendo na região de Moabe.
do seu pai, ou vendia o seu próprio corpo para entrar na prostituição, para poder se manter. Uma mulher que havia perdido o marido, ela era uma mulher desrespeitada na sua sociedade. E ali o que acontece? Noemi, ela acabou ficando ali quase 10 anos para poder morar e prosperar ali. Eu gostaria de partilhar 3 princípios importantes dessa passagem bíblica que nos chama a atenção. A primeira coisa é que Ruth, ela vai depositar uma fé confiante na pessoa e na palavra de Deus. O que aconteceu? Aí Noemi vai dizer o seguinte: olha, volta para os seus deuses, volta para as suas famílias, volta para o seu povo, porque não tenho mais filhos para dar a vocês. Você órfã, volta para o seu povo, volta, Ruth, para o seu povo e para os seus deuses. A Bíblia fala que órfã, ela volta para o seu povo, ela volta para a sua família, mas Ruth, ela toma iniciativa. Ela vai dizer o seguinte: não, eu não voltarei para o meu povo. A partir de agora eu vou crer no Deus de Israel. Agora, a partir de agora, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu não vou te deixar, porque eu confio nesse Deus. E a Bíblia fala que elas saíram de Moabe e voltaram para Belém Efrata. Aquela mulher que disse que nunca mais voltaria para a terra do pão, acabou agora fazendo a sua mudança para voltar para a casa do pão, aonde não deveria ter saído. Aí Ruth nos chama a atenção, porque ela passa a confiar no próprio amor de Deus. Os judaístas, os estudiosos rabinos vão dizer que a partir desse momento ela confiou e assim converteu ao Deus de Israel. Eu quero dizer para você nesta noite, eu e você vivíamos afastados da aliança de Deus, eu e você vivíamos afastados da presença de Deus, mas quando Deus nos chamou e disse assim: olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, venha sobre mim que eu vos aliviarei. Eu quero ainda o melhor para a sua vida e para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Que toma iniciativa. E ela passou agora a depositar fé no Deus do Antigo Testamento, o Deus de toda a história, que passou a confiar agora na palavra de Deus. É fácil, meus irmãos, falar de fé, é fácil falar de confiança quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão prosperando. É fácil falar de fé, mas é difícil falar de fé e de confiança quando vem um infortúnio, quando você perde um ente querido, quando você perde, por exemplo, seu emprego, quando você perde algo que é importante para a sua vida. Aí é difícil falar de fé. Mas esta mulher, esta moabita, nos chama a atenção e fala assim: ainda que eu perdi o meu esposo, eu ainda confio em Deus, eu confio no Senhor. As histórias que eu ouvi, que ele abriu o mar vermelho, que ele derramou 10 pragas sobre o Egito, ainda está em pé, porque é um Deus que não muda. Pode passar o que for, mas o seu caráter, a sua obra na minha vida, ela vai continuar, porque Ele está na história. Ele está na história, e guiando nossas vidas através da sua bendita e santa palavra. A segunda coisa que te chama a atenção é que Ruth, ela dispensava para sua sogra de um amor incondicional. Sabe o que quer dizer isso? É o